Olá, boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de fermentação. O meu nome é Bruna e o meu colega é o Lucas. Nós vamos falar sobre como funciona esse processo, os tipos de fermentação e a importância desse processo para a nossa economia. Vou iniciar definindo sobre o que é o processo de fermentação. O processo de fermentação é quando uma molécula é quebrada. Uma molécula mais complexa é quebrada em uma molécula mais simples. No caso da fermentação, a molécula utilizada é a glicose, e ela é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato, que é o nome utilizado normalmente. Como ocorre a fermentação? Nós temos essa molécula de glicose, ela é processada por alguns organismos. Organismos esses que podem ser fungos, bactérias, protistas e até mesmo alguns tecidos animais e vegetais. O que ocorre com esse processamento da fermentação? Essa molécula de glicose contém 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Quando ocorre a fermentação, ou seja, quando esse fungo, bactéria ou tecido processa essa glicose, ele vai quebrar a glicose em duas moléculas, que vai originar esse piruvato que eu falei para vocês agora. Então, o piruvato nada mais terá se eu tenho uma glicose que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, o piruvato vai ter metade, vai ter 3 carbonos, no caso do piruvato serão 4 hidrogênios e 3 oxigênios, certo? Aí nós teremos então a geração desse composto que vai processar essa fermentação. Esse hidrogênio que sobra, ele será atraído pelo NAD. Quando o hidrogênio vai chegar até ele, essas duas moléculas de hidrogênio que foram divididas, né, nesse processo, elas vão chegar e serão atraídas pelo NAD. O NAD vai continuar esse processo de fermentação e o NAD, que se chama dinucleotídeo de nicotiamida e adenina, ele é responsável pela energia desse processo de fermentação. Então, ocorreu a quebra da glicose, ocorreu a divisão dela e ocorreu a geração do ácido pirúvico ou piruvato. Então, ocorrerá também o processamento de hidrogênio para o NAD. E aí o meu colega Lucas vai explicar como que funciona esse NAD nesse processamento. Já ocorreu a quebra da glicose e agora o NAD vai cuidar de outros detalhes da fermentação. Inclusive, ele vai definir qual tipo de fermentação será. Se será uma fermentação alcoólica ou se será uma fermentação láctica. Então, vamos ouvir agora o que o nosso colega tem a dizer. Obrigada. Olá, meu nome é Lucas, eu estou fazendo um trabalho de fermentação junto com a Bruna e eu vou falar sobre os tipos de fermentação e a importância econômica dessas fermentações na economia. Bom, queria começar aqui explicando a fermentação alcoólica, que é quando um piruvato ele é quebrado para fazer etanol, por exemplo, e também pode ocorrer da fermentação no ácido acético para fazer vinagre. Nessa fermentação alcoólica, ela é feita por bactérias, fungos e células vegetais. E a equação dela está apresentada no seguinte: uma glicose, 2 ADPs e 2 piruvatos entram como reagentes para a formação de 2 etanol, 2 dióxido de carbono, 2 ATPs e 2 moléculas de H2O nos produtos. Já na fermentação lática, ela é realizada por certos de bactérias, fungos, protistas e células animais. Por exemplo, no nosso músculo do ser humano, quando falta oxigênio. E é daí que origina também o ácido lático, que é o que faz a cãibra no muscular, né? Bom, na fermentação lática, o ácido pirúvico ele é reduzido e dessa vez ele vai virar um lactato, ao invés de virar etanol, pela equação seguinte.
Uma glicose mais 2 ADPs e 2 piruvatos entram como reagentes para a formação de 2 lactatos, 2 ATPs e 2 H2O como produtos. Bom, a importância econômica da fermentação não é de hoje que o ser humano usa a fermentação nesse campo do mercado. De anos atrás, décadas, até séculos atrás, o ser humano já fazia meio que sem querer a fermentação para fazer pães, vinhos, cervejas e por aí vai. Com o avanço da tecnologia, o ser humano começou a fazer, por exemplo, iogurtes e queijos, mas não só na área das comidas, também a gente conseguiu aprimorar isso para fazer medicamentos, como antibióticos, que são feitos a partir da fermentação, e outros produtos, como o etanol, que é um combustível, ou a acetona e o botanol, que são solventes, usados muito no campo da química, e até mesmo o vinagre, que é uma comida, mas vem da partir da fermentação alcoólica. Bom, em resumo é isso. A fermentação, essas são as fermentações que eu apresentei e esse foi o trabalho. Obrigado.